Fala minha gente, tudo bem? Antes de iniciar esse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que curtiram. Nós saímos da faixa dos 200 inscritos para ultrapassamos os 800. A meta é chegar a 1000 inscritos, mas gente, obrigado a quem se inscreveu e bora lá, gente. Muita gratidão a você, tá bom? Bom, esse vídeo de hoje, imagina o seguinte: sabia que o mundo vai acabar, né? Eu vou falar pra você, o mundo vai acabar. Se você soubesse que o mundo vai acabar amanhã, o que você faria hoje? Vamos trocar uma ideia aí? Ô, Abelhô, põe a vinheta! Era 1938. As pessoas estavam escutando rádio na sua casa, tranquilamente, quando do nada, uma programação dizendo que marcianos invadiram a Terra. E barulho pra todo lado, e desespero, o pessoal não estava entendendo o que aconteceu, gente, paralisou, o pessoal começou a fugir, paralisou a cidade, ligação pra polícia, ligação pro bombeiro, o exército foi chamado, gente. Pois é, em 1938, a rede de rádio CBS lançou uma telenovela da Guerra dos Mundos. Esse livro é muito conhecido, né? Fala da Terra sendo invadida. Mas até então as pessoas não tinham maturidade para fazer esse distanciamento entre a dramaturgia e uma notícia. A gente foi o pânico geral. Mais de 1.200.000 pessoas em Nova Jersey saíram desesperadas pelas ruas. Um pânico generalizado. O bom é que a CBS venceu a NBC em audiência, né? Mas imagina, você tá no rádio e daqui a pouco uma notícia assim: atenção, a Terra está sendo invadida por alienígenas. Um cometa está vindo junto com esses alienígenas e dentro de 5 segundos tudo vai explodir. Em 1971, aqui no Brasil, também, lá no Maranhão, fizeram uma versão desse programa que aconteceu lá nos Estados Unidos. E, gente, mesmo esquema, em São Luís do Maranhão, um pânico geral. Diz que teve político que deitou nos pés de sua esposa, falou: ai meu Deus, eu te traí ontem, que não sei o que, me perdoa, eu tenho que me reconciliar com você porque o mundo vai acabar. E o mundo não acabou. Tem um registro histórico disso. Eu vou deixar aqui no link do canal, tem um registro histórico dessa notícia no Maranhão para você ver. Saindo da dramaturgia e entrando na história, em 1918 estourou no mundo a gripe espanhola. 1918, 19, 20, cenário muito parecido com esse do coronavírus que estamos vivendo no Brasil agora em 2020. Né? Acredita-se que morreu 50 milhões de pessoas no mundo. Algumas pessoas apontam que esse número foi muito maior, tem estatísticas até que apontam 100 milhões de mortos no mundo. Chegou no Brasil essa doença em setembro de 1918, foi um pânico geral, porque aqui no Brasil acredita-se que 350.000 pessoas, nós estamos falando de mais de 100 anos, né? 102 anos atrás, mais de 350.000 pessoas foram infectadas. Imagina que naquela época a infraestrutura era outra. O presidente eleito, Rodrigues Alves, ele havia sido já presidente, depois concorreu, largou o cargo, voltou concorrendo à eleição, não conseguiu assumir porque morreu pela gripe espanhola. Os relatos jornalísticos dizem que não haviam caixões suficientes para todas as pessoas. Né? Estime-se aí o número de 35.000 mortos no país. Em algumas cidades, mais de 60% da população, em algumas regiões, mais de 60% da população foi atingida por essa doença, atingida pela morte. Também não tinha remédio. O sistema de saúde estava em colapso, as pessoas estavam em varandas, muita coisa muito improvisada. Também no primeiro momento muita gente não achou que era verdade, muita gente achou que era uma gripezinha qualquer. Houve até quem apelidou a gripe espanhola de limpa-velhos, uma doença de limpa-velhos, porque atingia muito mais os idosos.
Também várias teorias, né, gente? Umas pessoas inventaram lá que que essa doença era um produto dos alemães para destruir o mundo e exercer o controle sobre o globo terrestre, né? E também tinha, naquela época, um medo de que o governo usasse esta pandemia para medidas coercitivas. Porque na memória do Brasil aconteceu a revolta das vacinas, que também foi ali pelo Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, aquele movimento de higienização do Rio, de saúde pública, em que a cidade parou, o exército na mão com a pistolinha de injeção e forçando toda a população a receber aquela vacina contra a peste bubônica e outras doenças. Fato é que em 1919, no Brasil, disseram os historiadores, os relatos jornalísticos, que foi o carnaval mais alegre de todos os tempos. Foi a primeira vez que o brasileiro, pelo menos em registro, brincou, né, nesses grandes eventos com um problema muito sério no país. No Brasil tudo acaba no carnaval, né? Nessas notícias de fim do mundo, e descobri que o Wikipédia tem um calendário de programação apocalíptica na história. Você consegue ver todas as vezes que falaram que o mundo ia acabar. E aí, gente, pegue na agenda porque a programação tá ativa ainda, né? Tem previsões aí de acabar o mundo em 2020 e em 2021 e, gente, é muita programação do fim do mundo aí. Acompanhe. Você que gosta de ficar por dentro da situação, é melhor reservar no seu horário, né? Vai que... Se você tivesse essa notícia, né, que o mundo vai acabar amanhã, ou de repente não seja o mundo, mas que você vai morrer amanhã, qual é a sua reação? Eu queria pegar aqui uma letra da música, essa música foi, deixa eu ver aqui, a letra de música que eu queria pegar aqui é E o Mundo Não Se Acabou, de Assis Valente e Carmen Miranda. Então, conta mais ou menos essa história, né? Chegou a notícia, o mundo vai acabar, e aí? E aí, dois grupos de pessoas. Então, um primeiro grupo de pessoas é quem começa a rezar. A música, né? Se o YouTube deixar, vou até deixar como trilha sonora aí, mas a música fala assim, ó: anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, dessa noite lá no morro, não se fez batucada. Então a gente vê que diante da notícia do fim do mundo, tem gente que se desespera e fala: meu Deus do céu, eu quero rezar, me perdoe. E aí aquele clima penitencial. Mas há também no outro extremo um ambiente de quem vai aproveitar a vida. E a música, de forma muito humorada, ela diz assim: eu acreditei nessa conversa mole. Pensei que o mundo ia se acabar e fui me tratando de me despedir. E sem demora, né, aproveitar. Beijei a boca de quem não devia. Beijei a boca de quem não devia. Ô, Bíblia, quem será que boca é essa? Peguei na mão de quem não conhecia. E repara que para 1918, 1919, essa música é, na verdade, de 1900 e... Falho, gente. Essa música é de algum canto aí. Música lá do início do século XX. Então, o pegar... Nos tempos em que pegar a mão era um negócio muito... Ai, pega minha mão não em público, não, meu Deus, o que eu vou pensar de mim? Era bem isso. Então, ó, eu peguei a mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô. Gente, Carmen Miranda, se ela visse o carnaval no Rio de Janeiro... Ô, Abílio, como é que seria, hein? Então, dancei um samba de maiô, chamei um gajo, né, um cara qualquer, uma pessoa com quem não me dava. Meu Deus do céu. E perdoei sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Cara, foi uma bagunça. Então repara, na notícia do fim do mundo, há quem procure a reza, penitência e há quem... Vamos lá. Mas o mundo não acabou. E aí a música fala assim: o tal do mundo não se acabou, agora que eu soube que o gajo, né, que essa pessoa, que esse homem aí anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho, vai ter confusão porque o mundo se acabou. Essas teorias apocalípticas, milenaristas, elas sempre surgem. Toda vez que vem uma crise, toda vez que vem uma doença, toda vez que vem um acontecimento de tragédia mundial, se desperta a teoria sobre o fim do mundo. E aí muita gente vai buscar na Bíblia, em Nostradamus, em vários escritos sobre como estar preparado para o fim do mundo.
E até quem relaxe. Eu já ouvi gente dizendo, já que eu vou morrer mesmo do coronavírus, eu vou seguir minha vida e vou levar adiante. E aí, será que por acreditarmos na ressurreição, essa crença que nós católicos, né, cristãos católicos de modo geral, ou mesmo espíritas, ou aqueles que acreditam na vida após morte, será que pela crença na vida após morte se justifica a falta de cuidado com a vida presente? Já que eu vou morrer mesmo, daqui a pouco tudo se resolve, será que isso é uma boa justificativa? Aí eu fui na tradição católica e perceber como que a igreja, como que a fé, como que a Bíblia demonstra e relaciona essa dimensão entre morte e ressurreição e a vida presente. Porque parece que dá a entender isso, né? Que esse corpo é uma roupa que estou vestindo, daqui a pouco eu descarto, tá bom. Se eu pego e morrer de doença, não sei o que, então acabou, né? Cada um que se vire. A Igreja Católica, ela entende o seguinte, que a ressurreição, ela não é uma nova vida no sentido de que você começa a existência do zero. Não é. Esta vida que você tem agora, após a morte, ela continua. Então a gente pode imaginar uma linha, né? Então é uma linha em que você tem aqui o nascimento e ela segue. Na morte, essa linha continua, porque há uma vida após morte de acordo com a nossa crença cristã. Essa vida após morte se dará com a ressurreição. Então é a mesma vida que continua aqui, não é uma vida diferente, é a mesma, claro que transformada, mas é a mesma pessoa que está viva aqui. Nesse sentido, então, enquanto nós estamos vivos aqui antes dessa morte, a gente tem capacidade de transformação, de rever nossos conceitos, de modificar atitudes, de repensar crenças. Enquanto existe o sopro de vida nesta configuração de existência, a gente pode se transformar, a gente pode se modificar. Na morte, o eu vai se encontrar no estado de definição. Com a morte, tudo aquilo que você procurou ser transformado é concluído. Então, após a morte, não há uma outra modificação, não há possibilidade de transformação. Existe um eu definitivo aqui. Então, enquanto nós estamos vivos, existe a possibilidade de mudança. Enquanto nós estamos vivos, respirando, abraçando as pessoas que estão aqui, existe possibilidade de rever conceitos. Com a morte, não. Com a morte, também não se pode mudar as consequências dos atos. Aqui, vamos pegar aqui em casa, estou aqui, de repente caiu um copo, quebrou. Poxa, agora fiquei sem um copo. Então, eu, por descuido meu, quebrei um copo, consequência, não tenho mais o copo. Eu posso mudar essa consequência, posso chegar lá, recolho os cacos de vidro para ninguém se machucar, posso ir até o mercado, comprar um copo novo e repor, reaver esse copo. Se eu magoar alguém, eu posso ir lá me desculpar. Então, essa consequência na história a gente pode reaver enquanto estamos nessa configuração de existência. Com a ressurreição, com a morte, aquilo que sou permanece e pronto, não há mais a possibilidade de mudança. Então, quando a gente pensa na ressurreição, esta ressurreição nos compromete com a vida presente. A ressurreição, já que ela é a continuidade da vida que existe agora, então a gente começa a pensar que aquilo que viverei, ou aquilo que nós vamos viver depois da morte, depende muito do como nós estamos vivendo aqui. Então isso significa que não é porque vai haver uma vida pós-morte que eu deva descuidar da vida presente. Aliás, é até bíblico. Quando Jesus envia os seus discípulos, o envio que Jesus faz aos discípulos, eu quero pegar aqui um trecho muito específico na Bíblia de Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando Jesus está enviando os apóstolos, ele dá um envio falando para anunciar, e o envio diz assim: curai os enfermos. Aliás, esses relatos de envio dos apóstolos, lá em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, Marcos capítulo 16, todo este mandato de Jesus de pregar o reino implica também em pregar a cura. Faz parte dessa visão nossa cristã de trabalhar pela cura das pessoas que estão aqui. Haja visto na história a quantidade de hospitais que, por exemplo, a Igreja Católica, por iniciativa institucional, ela erigiu as Santas Casas aqui no Brasil, nesse compromisso de curar as vidas. Então, o anúncio da ressurreição e o anúncio da vida cristã não exclui a vida com qualidade neste corpo, ou a vida com qualidade nessa dimensão da existência. Aliás, a doutrina social da Igreja Católica,
ela também implica que nós, enquanto cristãos, devemos exigir, e aí eu quero pegar um trecho do Catecismo da Igreja Católica, você pode pesquisar aí na internet, se você tiver este livro aí à disposição, é o parágrafo 2388, dizendo que a saúde, ela está nessa dimensão da saúde, a dimensão de olhar o bem comum e as necessidades alheias. Então, o cuidar da saúde não é só um ato individualista, egoísta, em si mesmado, né? Só do si. Mas cuidar da saúde também cuidar da saúde sua e a dos que estão ao seu redor. Aliás, pensa assim, um indivíduo que por irresponsabilidade, tá bom? Ele se dedica e desenvolve o vício do álcool. Aqui eu tô pensando muito friamente, tá certo? Então ele se transformou num alcoólatra. Não é ele que é alcoólatra sozinho, é ele e toda a família dele é alcoólatra junto. Mesmo que seus filhos, mesmo que sua esposa, mesmo que aqueles que moram na casa dele, mesmo que essas pessoas não bebam uma gota de álcool. Um alcoólatra transforma toda a sua família em alcoólatra. Como assim? Pensa nas dívidas que esse homem faz, a família toda vai ter que se responsabilizar. Pensa nas confusões que ele arruma, a família acaba se envolvendo. Quando ele passa mal à noite, alguém da família precisa ir levar. Então, nesse sentido, ninguém fica doente sozinho. Quem está com câncer não está com câncer sozinho. A família toda está com câncer, a família toda se desenvolve com aquela pessoa para tratar aquela pessoa. Então repare que a gente tem uma dimensão solidária da percepção de saúde, e saúde enquanto produção de vida, não só em mim, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor. Tanto que também a doutrina social da igreja, né, ainda no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2221, diz que é responsabilidade política. Olha só, a igreja se posicionando, é responsabilidade política cuidar e garantir o direito à saúde, o direito à assistência médica, o direito com o cuidado dos idosos e a proteção da segurança e da saúde de um modo geral. Então, gente, se o mundo for acabar amanhã, vamos viver, mas vamos viver com qualidade. Se o mundo acabar amanhã, o eu de hoje continuará existindo nesse mundo pós-morte, nessa realidade após a morte, sobretudo nós que acreditamos na ressurreição. Então se cuide dos seus. A vida é nosso maior dom, sim, e é por meio do dom da vida que nós desenvolvemos os outros dons. Faz sentido para você? Comenta aí embaixo. Até o próximo vídeo. Grande abraço.